seja bem-vindo ao Band Cidade. Hoje, 9 de setembro, a gente segue ao vivo até às 7h20 da noite. Na edição de hoje, o caso do candidato de oposição à Prefeitura de Aracati, Caetano Neto, do Republicanos, que durante um evento de campanha no município usou um lança-chamas. O mesmo artifício usado recentemente pelo candidato à reeleição em Baturité, também do Republicanos, o que resultou em uma investigação pela Polícia Federal. Agora, Caetano Neto pode enfrentar as mesmas consequências. E veja também, chefe de facção criminosa é preso em casa de luxo em Aquirás. Mulher apontada como chefe de grupo criminoso em Caucaia é presa em condomínio de luxo em Rondônia. No futebol, Fortaleza disputa a liderança do Brasileirão e é um forte candidato ao título. O Ceará venceu o Operário por 2-1 e está mais perto do G4. É agora, no Band Cidade. Uma mulher apontada como chefe de um grupo criminoso com atuação em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, foi presa em um condomínio de luxo em Porto Velho, em Rondônia, na última quinta-feira. A prisão foi divulgada hoje e quem traz as informações ao vivo é a repórter Sávia Moura, que está iniciando hoje uma nova jornada aqui na Band Ceará. Seja muito bem-vinda, Sávia, muito boa noite para você. E olha, como é que a polícia do Ceará chegou até essa suspeita em Rondônia? Boa noite, Adriana. Boa noite a você de casa que nos assiste. Muito obrigada pela sua porque essa jornada aí se estenda por longos anos. Olha, Michele Sayomara Sampaio Rocha, de 29 anos, ela era investigada numa operação completíssima realizada na semana passada, que capturou aí 34 pessoas ligadas a organizações criminosas, suspeitos de ameaçar e intimidar eleitores, além de extorquir candidatos, intimidar campanhas eleitorais. Ela foi presa por equipes da Polícia Metropolitana de Caucaia em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por integrar a organização criminosa. Vale ressaltar que ela é companheira de número 1 de uma organização criminosa lá em Caucaia. Já foi um dos homens mais procurados no Ceará. Está preso desde 2020. E segundo a Polícia Civil, Michele estava em Rondônia para estar mais próxima do marido, que está preso na penitenciária federal de Porto Velho. E com a prisão de Mago, a Polícia Civil ela descobriu, a ligação de Michele com a participação de... Ela era, no caso, operadora financeira da organização criminosa e tinha participação aí na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Após a prisão, ela foi reconduzida ao Ceará e está presa aqui sob a custódia da Polícia Judiciária. Muito obrigada, Sávia. O chefe de uma facção criminosa com atuação no Ceará, no Piauí, no Maranhão, foi preso em uma casa de luxo em Aquirás, na região metropolitana de Fortaleza. Leonardo Oliveira da Costa, conhecido como Léo Gordim, é suspeito de participar do sequestro do tesoureiro do Banco do Brasil, de uma agência em Teresina, em 2017. Ele também tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e outros crimes. No momento da captura, o suspeito apresentou documentos falsos, mas a polícia conseguiu identificá-lo e constatou que havia 3 mandados de prisão em aberto contra ele. Em Tejuçuoca, a 144 quilômetros de Fortaleza, a madrugada foi de terror. Um grupo de bandidos invadiu o prédio da prefeitura, entrou na garagem e tocou fogo em 5 veículos que ficaram destruídos. As imagens vão ajudar a polícia a identificar e capturar esses criminosos. Na semana passada, nós mostramos aqui no Band Cidade o risco de motoristas que passam pelos túneis que dão acesso à Universidade de Fortaleza e ao Centro de Eventos do Ceará, entre outros comércios do bairro Edson Queiroz. Hoje, a nossa equipe de reportagem, ao passar pelo túnel, flagrou um outro acidente no local. O repórter Carlos Henrique Costa tem as informações. Túnel Pintor Antônio Bandeira, estamos aqui na região do bairro Edson Queiroz. É o túnel que dá acesso da Avenida Washington Soares a essa região de trás do centro de eventos. Estamos aqui num local onde muitos acidentes já aconteceram. Nossa equipe de reportagem estava passando aqui nessa região quando avistou em flagrante esse carro capotado, esse Toyota Etios capotado. Pedi para o Ranilson Salles me acompanhar, porque a situação é complicada. A gente, inclusive, já esteve aqui em outros momentos falando dessa falta de iluminação e o quanto isso prejudica, E a gente vê que nada mudou. A gente observa ali o veículo, ficou de fato de ponta cabeça,
pegando parte da via, uma das duas faixas dessa via de quem vem do lado esquerdo. A PRE está ali dando toda a assistência, né? Um dos problemas que a gente vê aqui, além da estrutura, é a iluminação. E aí para o motorista, você imagina que está por aqui, passando nesse ponto da cidade, vem da Washington Soares com muita iluminação, chega nesse ponto sem nenhuma iluminação, a situação fica bastante complicada e o risco de acidente é muito grande. Por sorte, esse acidente terminou em apenas danos materiais. Na semana passada, a Prefeitura de Fortaleza informou que o serviço de manutenção da iluminação pública dentro do túnel seria concluído até a última sexta-feira. Como acabamos de mostrar, o problema continua. Agora, olha só esse susto. Uma onça parda foi flagrada por uma câmera de um projeto que monitorava o comportamento de macacos prego no Parque Nacional de Ubajara. As imagens foram feitas em 2022, mas foram publicadas apenas neste mês de setembro. A situação inusitada chamou a atenção na internet e também preocupou os frequentadores do parque. As imagens foram feitas pelo projeto da ONG Neoprego e são parte do doutorado da pesquisadora Tati Valença. O Parque Nacional de Ubajara fica a cerca de 324 quilômetros de Fortaleza. É uma unidade de conservação federal de proteção integral, localizada nos municípios de Ubajara, Tianguá e Frecheiria. E aí, na tentativa de flagrar os macacos prego, ela flagrou aí uma bela onça parda. O candidato de oposição à Prefeitura de Aracati, Caetano Neto, do Republicanos, gerou polêmica durante um evento de campanha. O candidato usou um lança-chamas, o mesmo artifício usado recentemente pelo candidato à reeleição em Baturité, Herbert Limota, também do Republicanos, o que resultou em uma investigação pela Polícia Federal. Agora, Caetano Neto pode enfrentar consequências. A preocupação aumenta com risco à segurança pública, uma vez que a utilização desse tipo de equipamento coloca em perigo tanto os eleitores quanto os próprios apoiadores. Veículos de transporte que trabalham com viagens por aplicativo podem ou não usar adesivos com propaganda de candidatos. Vamos ver. Você sabia que táxis e veículos que trabalham por aplicativo não podem usar adereços de campanha eleitoral? Porque acaba influenciando o passageiro, querendo ou não, mas eu não acho tão relevante. Problema não. Tanto problema assim também não. O que tem a ver? Não é pra ter, né? Não, é pra ter, porque não? É pra ser permitido? O que tem a ver o Uber com coisa, cara? Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a proibição acontece porque os veículos por aplicativo e táxis são de uso comum. Então, os motoristas são permissionários. São estruturas que são autorizadas pelo poder público para funcionar e aí não podem de maneira alguma ter propaganda eleitoral. Táxis, vans, ônibus e aplicativos. Caso descumpra a lei, o profissional pode pagar uma multa que varia entre 5 e 30 mil reais. O cidadão também pode ajudar nessa fiscalização, denunciando casos assim através dos canais de atendimento do TRE. Responde principalmente, né, o motorista, o responsável por aquela unidade, né, com multas de até 30 mil reais, e pode ser também o candidato se ele tiver prévio conhecimento. As fiscalizações são realizadas tanto pelo TRE de ofício quanto através do aplicativo Pardal. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira um novo levantamento sobre as intenções de voto dos eleitores de Fortaleza para a eleição de prefeito. O nosso editor de política, Rogério Gomes, já está aqui nos estúdios do Band Cidade. Muito boa noite, Rogério. Agora, quais são as informações dessa pesquisa? Boa noite para você, Adriana, e para todos que estão acompanhando o jornal Band Cidade. Olha, essa pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas consultou aí 800 eleitores entre os dias 5 e 8 de setembro. O índice de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos conferir os números. Capitão Wagner do União Brasil aparece com 28,5% dos votos. José Sarto do PDT tem 18,8% das intenções. André Fernandes, do PL, 17,4%. E Evandro Leitão, do PT, 15,4%. Considerando a margem de erro da pesquisa de 3,5 pontos percentuais, Sarto, André e Evandro estão tecnicamente empatados.
Eduardo Girão, do Novo, aparece com 3%. Técio Nunes, do PSOL, 0,5%. Zé Batista, do PSTU, também 0,5%. Jorge Lima, do Solidariedade, 0,4%. Chico Malta, do PCB, que teve a candidatura impugnada, 0,3%. Indecisos somam 6,8% e brancos e nulos, 8,1%. Por esse levantamento, Rogério, briga mesmo é saber quem vai com o capitão Wagner para o segundo turno ou ainda pode ter surpresa? É claro que ainda pode ter surpresa, né, Adriana? Porque a campanha começa realmente a esquentar, a pegar fogo nas ruas exatamente nesse momento. Nós estamos aí há praticamente ainda um mês do primeiro turno das eleições e o que chama a atenção é exatamente essa disputa pelo segundo lugar. O capitão Wagner ainda com uma boa situação à frente, garantindo uma vaga no segundo turno, e ali André Fernandes, o capitão Wagner e o Sarto e também o Evandro Leitão aí disputando aí quem seria o segundo nome para ir para o segundo turno. Mas ainda há muito a acontecer até o primeiro turno. O Instituto Paraná Pesquisa também fez o comparativo da pesquisa atual com as pesquisas anteriores. Vamos ver então como é que está a evolução dos candidatos. Na primeira pesquisa realizada no mês de maio, o capitão Wagner tinha 33,1% das intenções de voto. Em julho, 33%. Em agosto, 31,3% e agora 28,5%. José Sarto começou com 18,1%, depois 18,3%, foi a 20,1% e agora 18,8%. André Fernandes iniciou com 15,9%, depois 15,1%, 16,4% e hoje 17,4%. Evandro Leitão marcou 8,9% na primeira pesquisa. Passou para 9,4%, 10% e agora tem 15,9% das intenções de voto. Eduardo Girão tinha 6%, passou para 5,5%, 4,8% e agora tem 3%. Técio Nunes marcou 0,4% nas duas primeiras pesquisas. Depois, 0,5% e continua com 0,5%. Zé Batista iniciou com 0,6%, foi a 0,9%, depois 0,6% e agora 0,5%. Jorge Lima não pontuou nas duas primeiras pesquisas. Depois, 0,1% e agora tem 0,4%. Chico Malta não pontuou nas duas primeiras pesquisas e marcou 0,3% nos dois últimos levantamentos. A pesquisa do Instituto Paraná foi contratada pelo portal CN7 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, Rogério, analisando essas evoluções desses números, dos candidatos, o que é importante registrar? Olha, Adriana, a gente vê aí num processo de evolução que, por exemplo, o candidato Evandro Leitão, do PT, tem aí uma curva de ascendência bastante representativa. Ele começou, né, com um percentual aí na faixa de 8%, em consultas ainda no mês de maio, e vem numa crescente. Isso, claro, tem uma relação muito grande com o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Evandro Leitão é o candidato que tem o maior tempo de exposição na propaganda do rádio e da TV, e também o trabalho de rua, né? A importância do candidato fazer aquele trabalho porta a porta, e isso tem uma relação, às vezes, na mudança de comportamento do eleitor. Evandro Leitão, inclusive, que é o meu convidado hoje do programa Band Eleições, que vai ao ar aqui na Band Ceará após o Jornal da Noite. Muito obrigada, Rogério. Até amanhã. Até amanhã. Vamos saber agora as agendas de amanhã dos candidatos a prefeito de Fortaleza. Capitão Wagner, do União Brasil, faz caminhada no centro pela manhã. À tarde tem agenda no Pirambu e à noite participa de uma reunião com apoiadores no bairro Jardim Guanabara. Evandro Leitão, do PT, faz caminhada no Genibaú pela manhã. No final da tarde, participa de caminhada no bairro Vila Velha. À noite, realiza carreata nos bairros Quintino Cunha, Olavo Oliveira e Jardim Iracema. Eduardo Girão, do Novo, faz panfletagem no centro pela manhã e panfletagem no bairro Benfica à noite. Técio Nunes, do PSOL,
participa de panfletagem no bairro Itaperi no final da tarde. André Fernandes, do PL, realiza um adesivaço no final da tarde e participa de uma carreata no bairro João 23 à noite. Os outros candidatos não têm agenda pública amanhã ou não enviaram a programação até o fechamento desta edição. Agora vamos a Brasília, as informações da política com o repórter Napoleão de Castro. Grande abraço a você, cumprimentar o nosso telespectador, muito boa noite. Nesta segunda-feira a gente inicia mais uma semana de acompanhamento da equipe Band Cidade para o nosso estado, aqui direto da capital federal. E nesta segunda-feira, iniciando o nosso trabalho em Brasília, a gente destaca que o presidente Lula autorizou o uso das Forças Armadas nas eleições deste ano, a exemplo do que já ocorreu em pleitos anteriores. É importante destacar que a liberação é para a garantia da votação e apuração. E vale lembrar também que o emprego da Força Militar Federal, ela não é de forma indiscriminada para todos os municípios, e sim onde haja insegurança e onde for convocado e autorizado pela Justiça Eleitoral. Em termos legislativos, nesta semana, a Câmara dos Deputados tem como destaque a apreciação dos temas de destaques apresentados pelos partidos para mudar o projeto de lei complementar sobre o imposto de bens e serviços, o IBS, e a transição para o fim da desoneração da folha de pagamentos. São itens que vão estar no plenário e que podem ser analisados nesta semana no esforço concentrado que é convocado, inclusive com a presença dos parlamentares em Brasília. No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar uma audiência pública amanhã para debater o cashback, o dinheiro de volta e a isenção da cesta básica dentro do projeto de reforma tributária. São os principais temas políticos para esta semana no Congresso Nacional. As informações de Brasília, exclusivo para o Band Cidade, da Praça dos Três Poderes em Brasília, Napoleão de Castro. No próximo bloco, Fortaleza disputa a liderança do Brasileirão e é um forte candidato ao título. O Ceará venceu o Operário por 2-1 e está mais perto do G4. É já em instantes.
Band Cidade de volta e olha, a CAGES informou sobre uma paralisação programada no abastecimento de água em Itapebuçu e Lagoa do Juvenal, em Maranguape, amanhã a partir das 8 horas da manhã, para substituição de registros. A previsão é de que o serviço seja concluído às 10 horas do mesmo dia, com a distribuição de água retomada imediatamente. No município de Barreira, a paralisação programada começa nesta terça às 7 da manhã, por motivo de limpeza no reservatório. A CAGES também informou paralisação programada em Redenção, Antônio Diogo, Barra Nova, Diamante, Itapaí e Outeiro de Fora, a partir das 8 da manhã, por motivo de limpeza também no reservatório. A previsão é de que o serviço seja concluído às 5 da tarde desta terça-feira, com a distribuição de água retomada imediatamente. Agora o futebol. O Fortaleza disputa a liderança no Brasileirão e é um forte candidato ao título. Juan Pablo Vojvoda está otimista. Se tem um assunto que começou a circular no PC com força, foi o da possível briga pelo título do Brasileirão. Se antes parecia algo impossível, agora já dá para pelo menos sonhar. O Fortaleza quebrou todos os tabus imagináveis, alcançou títulos importantes nas últimas temporadas e posições antes jamais sonhadas. Chegou, perdeu e voltou à liderança do Brasileirão mais de uma vez. Hoje se encontra na segunda posição, a apenas 2 pontos do Botafogo, que é o líder, e com quem tem travado um duelo bonito pelo primeiro lugar. Hoje é possível olhar para o Fortaleza de uma forma diferente. Um clube que colhe o que plantou, o que investiu. Há investimentos em trabalho, investimento em sostener, em sustentar projetos, há investimentos em potenciar os jogadores o sustentar também uma ideia de jogo. 48 pontos alcançados, 14 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Números que colocam o Fortaleza, sim, como um dos clubes que tem direito a almejar o título. Me gusta brigar acima, então vou a trabalhar ainda mais para continuar com Fortaleza brigando nos postos de acima. Após a partida com o Botafogo, começou uma semana de folga para o time. Longe de jogos oficiais e muito perto do trabalho exaustivo. O planejamento já estava pronto antes mesmo da semana off iniciar. E a motivação estava lá em cima também. Tenho um grupo com boa resiliência. Ou perdimos um jogo, mas não perdimos ainda nossos objetivos, nem perdemos nosso foco, lo que pretendemos este ano. Alguns dias de folga e o Leão voltou ao trabalho com fome de treinos. O tempo necessário para recuperar atletas importantes, como por exemplo Caleb, por quem Vojvoda aguarda para ser reintegrado ao elenco titular. Tempo para pensar no próximo duelo, com o Internacional, numa partida atrasada da 19ª rodada. Não importa, porque se a bola vai rolar de forma oficial, o Fortaleza tem mais uma chance de chegar à liderança. E essa façanha eles vão querer repetir. O Ceará venceu o Operário por 2-1 e está mais perto do G4 e do bloco de cima também na pontuação. Arena Castelão lotada, goleiro improvisado e confusão. Situações adversas como essas foram vistas no confronto entre Ceará e Operário, quase que inédito. O segundo duelo entre as duas equipes na história colocou um embate entre o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Mas nessa história, o melhor ataque se deu bem e pôde comemorar junto com a torcida no apito final. A promessa de casa cheia se cumpriu. Foi recorde de público na Série B. Eram 47.123 torcedores participando junto com o time. A gente precisa muito para essa reta final. E o torcedor não deixou a equipe baixar a guarda, continuou incentivando, vibrando. O Ceará começou com um ritmo mais forte, mas não trazia muito perigo. O Operário fazia jus à sua melhor defesa e tentava seguir o seu estilo de jogo com muita posse de bola. Eles até marcaram de cabeça com William Machado, mas houve falta no lance. Richard assustou o torcedor alvinegro nessa defesa, mas tudo seguiu. Quando tudo estava caminhando para terminar em 0-0, o ataque alvinegro agiu.
Eric Pulga fez a jogada, o goleiro Rafael Santos falhou. E Ailon estava no lugar certo, na hora certa. A gente tentou insistir, acho que muito por dentro. Quando a gente conseguiu jogar a bola pelo lado, a gente conseguiu criar as oportunidades. Agora é concentrar no segundo tempo, a gente sabe que essa vitória é muito importante pra gente. Confiança não faltava. O Ceará voltou mais disposto. Eric Pulga colocou o goleiro Rafael Santos para trabalhar. Saulo Mineiro e Patrick de Luca também fizeram ele se esticar todo. O gol se tornou questão de tempo. Em uma jogada trabalhada, Lucas Rian cruzou na área e adivinha? Eric Pulga apareceu, cabeceou e encobriu o goleiro. A equipe do Operário foi para cima nos últimos minutos. A eficácia não era o forte da equipe, mas a pressão funcionou até que Daniel Lima saiu na cara do gol e diminuiu. Até aí, tudo estava bem, mas o clima esquentou a partir desse lance. Thalisson saiu na cara do gol e na saída da meta, Rafael Santos acabou derrubando o atacante e logo em seguida foi expulso. Ele perdeu a cabeça. Saulo Mineiro também e acabou sendo expulso. A situação desandou, a confusão ficou generalizada. Na saída do camisa 73 do Ceará, a confusão continuou. Dessa vez, o árbitro foi no VAR e expulsou o Maxwell pela cabeçada em Saulo. Eu acho que ele tinha que ter determinado rápido a cobrança da falta ali, ter exigido, talvez, no meu ponto de vista, a troca rápida. Ele foi deixando e com aquilo ali foi, naturalmente, o adversário vai tentar puxar algum jogador para sair junto ali, né? E foi o que aconteceu. E lembra do goleiro que foi expulso? Pois é, eles já tinham acabado as substituições. E o camisa 11, Felipe Augusto, teve que se tornar o goleiro improvisado. Ele ainda defendeu bem a falta de recalde, saiu bem na foto. No final de tudo, a equipe alvinegra saiu vitoriosa. A gente fez um jogo que a gente vinha treinando na semana, né? Se impôs muito dentro de campo e a gente conseguiu um resultado positivo. Agora, já pensou em ler um bom livro, tipo o Machado de Assis, e ainda para quem gosta, aproveitar uma bebida gelada? Uma livraria decidiu inovar no período da pandemia e a ideia pegou. Hoje, o local virou point no centro de Fortaleza. Andar pelo centro de Fortaleza é uma verdadeira viagem no tempo. Na Travessa Morada Nova, encontramos o Bar Literário, uma ideia do Fernando que veio para ficar. Livraria Bar Literário é essa aqui mesmo. Você senta, você pede uma cerveja, você lê um bom livro. E além do mais, quando as pessoas não têm financeiramente o dinheiro para comprar o livro, eu faço doações também, viu? Fernando é livreiro há 35 anos no centro de Fortaleza e essa foi a maneira que ele encontrou para deixar um negócio diferente. São diversos livros que contam e fazem história. De 35 a 40 anos que eu trabalho com livros, né? Mas a respeito da tecnologia, da informática, do mundo globalizado, os sebos hoje em dia, as livrarias estão fechando e as farmácias estão abrindo, né? Isso me preocupou bastante. O Eugênio é cliente fiel e ama passar por aqui para ler e tomar uma gelada. Colocar o papo em dia, né? Discutir a questão da conjuntura nacional, essas coisas que eu faço sempre com os amigos, né? E nesse calor dá para tomar uma gelada. Bastante, né? Toda essa ideia do Fernando surgiu ainda na pandemia. E foi muito bom porque, além de fortalecer o seu negócio, trouxe um entretenimento para o centro de Fortaleza. A proposta daqui é bem simples. Pegue um livro, leia ou compre e aproveite para tomar uma cerveja na livraria. Eu, como estou trabalhando, não posso fazer isso, vou tomar uma água mesmo e vou aproveitar o tempo para ler um bom livro. O mundo só muda com cultura, com leitura, né? Então, o que acontece? Nós temos hoje em dia, quanto mais as pessoas chegam aqui, a gente incentivar a leitura, principalmente essas crianças de hoje. Boa noite e até amanhã.